Notícias CBN. Vamos lá, são 4h50, 4h50, de volta aqui com o nosso giro de notícias e batendo um papo aqui com o professor Paulo Fábio, ele que é ex-deputado estadual, ex-vereador, cientista político, professor da Universidade Federal da Bahia. Professor, mudando um pouquinho aqui o assunto, os professores da Universidade Federal da Bahia estão em greve, né? Problemas com professores da Universidade Federal, os alunos também, os professores dos institutos federais. O que está acontecendo? Por que os professores estão em greve lá na UFBA? Olha, nós vamos ter que separar esse assunto em duas partes, a meu ver. Tá certo? Uma coisa é a greve, outra coisa, a meu ver, outra coisa é a situação que é vivida pelas universidades. Sim. Né? As universidades estão vivendo uma situação muito difícil, né? Orçamentária, de recomposição, e não é de hoje, vem há muito tempo assim. E além disso, a situação salarial dos professores, sem nenhuma dúvida, é uma situação desconfortável, né? Porque embora não está havendo condições no país para que isso seja resolvido no curto prazo. Portanto, o movimento que está se fazendo hoje, ele é coberto de razão em relação a essas duas coisas, né? Tanto a situação salarial dos professores quanto a situação de penúria que as universidades estão vivendo. A outra coisa é a discussão da greve em si. Porque, Igor, é o seguinte, eu tenho uma visão, né, de que um movimento de que paralise a universidade, como esse paralisa há 40 dias, no nosso caso da Universidade Federal da Bahia, ele não demonstra, primeiro, é impossível imaginar solução desses problemas mais amplos imediatamente, né? Eu acredito na possibilidade de encaminhamento de soluções, mas elas dependem de prazo. Elas não virão na base da queda de braço. É minha percepção. E como eles não virão imediatamente na queda de braço, a paralisação da universidade piora as coisas enquanto a solução não vem. Porque 2, 3 meses que sejam, ou 4 às vezes, sem aula, significa agravar um conjunto de problemas que existem no cotidiano. Começa pelos prédios. Você sabe o que é que significa um prédio sem uso, né? Significa que a manutenção recua. A ocupação humana daquilo é importantíssima para eles se manterem. Se você tem ar-condicionado arrebentado, eles vão arrebentar outros. Mofo vai tomar conta das coisas, primeiro. Mas a principal problema é humano. Os estudantes, especialmente os de graduação, quando interrompe-se um semestre letivo, por exemplo, nós tivemos 1 mês e pouco de aulas. Todos os assuntos que foram dados aos estudantes durante 1 ano e pouco, durante 1 mês e pouco, esses estudantes serão cobrados desses assuntos quando voltarem da greve 3 meses depois. Quando se fizer um calendário apertado para repor essas aulas, quer dizer, qual é o resultado pedagógico disso? O resultado pedagógico é negativo. E do ponto de vista dos arranjos de vida dessas pessoas. São pessoas que vêm do interior do estado, muitas vezes, sim, que suas famílias pagam lugares para esses estudantes ficarem. E isso, aqueles que podem ter apoio das famílias. E que isso, de repente, tem a situação dos formandos, tem a situação dos calouros. Então, me parece que se um sacrifício desse fosse um sacrifício que produzisse resoluções de curto prazo, minimamente, e ainda se poderia discutir isso. Mas, quando nós sabemos, a universidade acabou de passar por um negócio terrível, pandemia, que ficou fechada durante 1 ano e meio, além de ter passado por uma experiência terrível também, de que havia um governo do Brasil, o governo anterior era um governo que via a universidade como um terreno hostil a ele. Então, as universidades voltaram aos poucos depois da pandemia e ainda nós não conseguimos estabelecer a normalidade mínima da atividade da universidade. E eu tenho para mim, por esses anos todos que eu estou na universidade, eu já perdi a conta, foram umas 8 ou 9 greves longas durante esse período de 30 anos. Que toda vez que nós voltamos, nós temos que reiniciar
o processo a um ponto mais atrasado ainda. Então eu lhe respondo da seguinte maneira: eu acho que nós estamos diante de um problema real, de reivindicações que são justíssimas, mas diante de um método de luta que não me parece o mais adequado para ser levado adiante por pessoas como nós todos, que temos comprometimento com a formação educacional de jovens que não tem outra porta para bater. Então, quando você me pergunta isso, eu fico nessa situação. Claramente lhe digo isso, né? E acho mais. E acho que era preciso que o conjunto dos professores, nós temos na Universidade Federal da Bahia pouco mais de 2.000 professores na ativa, né? Total de professores, se você colocar os aposentados nisso, vai bater em quase 4.000. Então, esse é um movimento absolutamente legítimo que está acontecendo. Entretanto, é preciso saber que nós temos mobilizados em torno dessa coisa, discutindo isso, algo aí que se pode dizer em torno de 500 professores, 400 a 500 que vão às assembleias. Desses que estão aí, isso aí é o quê? Algo próximo a 20% do conjunto dos professores. Desses daí, claro, 2/3 disso aí está a favor de fazer a greve. 1/3, mais ou menos, está na minha posição, 30%. Nós somos minoria clara no meio desses professores que estão mobilizados muito legitimamente para fazer suas reivindicações. Nós somos minoria clara disso aí. Agora, nós não sabemos, efetivamente não sabemos o que pensam 80% dos professores. Seja porque eles não vão à Assembleia, até porque se fossem não teria nem como fazer as Assembleias se todos fossem. O movimento docente tem por tradição, como todo movimento sindical, dizer que é assim mesmo, não é? Claro, não dá para ser todo mundo, então aqueles que se mobilizam decidem. Eu acho que isso é bem razoável, era bastante razoável, até o momento em que nós passamos a ter, como temos hoje, mecanismos de auferição dessa opinião muito mais amplos do que a Assembleia, sem desvalorizar as Assembleias. Mas nós temos hoje como chegar, nós temos hoje como checar, como auscultar, como ouvir o conjunto dos professores sobre isso. Eu não estou dizendo que a maioria diria que não era para fazer greve, ou que era para fazer greve, mas eu estou dizendo que é muito importante para que esse movimento, né, ganhe coerência, ganhe força, ganhe unidade, que esse tipo de participação seja ampliada, e nós não conseguimos ainda fazer isso. Existe muita resistência dentro da universidade, especialmente nessa parcela mobilizada dos professores, a que esse tipo de ausculta e de consulta seja feito. E eu, pessoalmente, lamento isso, porque acho que nós poderíamos estar obtendo, acho que a sociedade, ela se torna mais solidária à universidade, às reivindicações da universidade, se a universidade demonstrar, em primeiro lugar, a sua capacidade de se oferecer, de se entregar à tarefa de reconstrução nacional. Sim, este é o momento que a universidade, quer dizer, é um momento em que é justo que a universidade queira mais recursos até para fazer isso. E é justo que seus professores queiram ser bem pagos. Mas nós estamos diante do Brasil numa situação em que, das suas várias categorias, especialmente dos professores universitários, que são uma categoria que tem uma formação para isso, eu acho que o Brasil está precisando mais deles do que deles do Brasil. Né? E eu não digo isso com felicidade, eu acho que nós estamos, o movimento é legítimo, porém acho que nós, como categoria, nós estamos hiperpolitizando esse processo. E isso revela um precário grau de consciência social da sua missão. É a minha opinião pessoal, né? Eu não estou aqui tentando apontar que a culpa é de fulano, isso é um processo cultural, né? Não tem culpa de A, de B, de C ou de D, né? Não é, mas acho que é muito importante que nós compreendamos que professor universitário entrar em greve não é a mesma coisa que um trabalhador do setor privado entrar em greve. Não é a mesma coisa, porque nós não temos um patrão com o qual vamos disputar um salário, não temos o patrão. Na verdade, a coisa mais próxima do patrão que nós temos é a sociedade,
que nos paga. E que nos paga para ter uma missão, que é uma missão nesse momento, de reconstruir o país. E eu digo, alguns colegas meus argumentam, não, mas nós não temos condição de trabalhar se nós não temos condições materiais. Eu respondo que temos, né? Nós temos condições de fazer isto, ainda que precariamente, da mesma maneira que pessoas se viram para estar auxiliando as pessoas que estão naquela situação do Rio Grande do Sul. Ninguém está perguntando primeiro se eu estou em condições de fazer ou não. Eu faço dentro das condições que tenho. E na medida em que eu faça dentro das condições que tenho, eu adquiro, inclusive, mais credibilidade na sociedade. Para poder dizer, olha, isso que eu estou fazendo, eu demonstro que isso tem um valor que a sociedade passará a querer reconhecer, inclusive através do salário e tudo mais. Então eu acho que há a minha visão a respeito desse problema. Eu não posso dizer o que é que prensa a grande maioria dos meus colegas, porque, como eu disse, a opinião dessa maioria não está oferida em nenhum lugar. Reconheço que a minha opinião não é a opinião majoritária, é a opinião francamente minoritária dentro daquela parcela de meus colegas que estão mobilizados, né? Eu reconheço que não é uma posição majoritária, mas é como eu estou vendo esse movimento, né? Estou pensando e torcendo muito para que se consiga as coisas que se quer, mas ao mesmo tempo, digamos assim, não muito concordante com o caminho que está sendo adotado para isso. Professor, 5 horas a gente termina aqui a entrevista, mas parabéns pelo seu posicionamento, viu? Eu acho que ser um professor e mostrar esse compromisso com a sociedade é de suma importância. Parabéns mesmo pelo seu posicionamento firme. Os microfones aqui da CBN sempre abertos para o senhor, tá bom? Eu que agradeço, muito obrigado, foi ótimo ter a primeira vez que nós nos encontramos aqui como entrevistador e entrevistado. Isso. E a primeira vez também que eu me dirijo aos espectadores e ouvintes da CBN. Eu agradeço muito essa oportunidade. Valeu, tá aí, professor Paulo Fábio, hein? Paulo Fábio, cientista político, ex-deputado, ex-vereador, aqui batendo um papo com a gente, professor da Universidade Federal da Bahia. A gente conclui agora o nosso giro de notícias, convidando você para quarta-feira estar junto conosco a partir de 4 da tarde, hein? Um abraço, tchau. Repórter CBN.